versículo 8. A mensagem hoje vem através do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 5, versículo número 8. We are going to preach on Matthew 5, chapter 8. E a palavra do Senhor diz: Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o título da mensagem de hoje é, como sempre, uma pergunta: como você e eu nos consideramos diante do Senhor? Como você e eu nos consideramos diante do Senhor? Nós nos consideramos pessoas boas ou pessoas más diante do que diz as Escrituras? E nesta série de mensagens, no Sermão da Montanha, temos visto que muitos valores e a filosofia de vida da sociedade ocidental contradizem o que Deus caracteriza como uma pessoa bem-aventurada. Nas três primeiras mensagens desta série, isto se faz muito claro, a contradição entre a filosofia de vida da sociedade secular e aquilo que Deus considera uma pessoa bem-aventurada. Nós vimos isso claramente quando Jesus fala da humildade, no versículo 3, depois ele fala da misericórdia, depois ele fala da mansidão. Todas essas atitudes típicas do caráter cristão genuíno, atitudes que se contrapõem ao que se vê no mundo, que é a arrogância, a impiedade e a intransigência juntados à fúria. Então hoje nós vamos refletir sobre o versículo 8 que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Deus já havia falado isso antes, desde a época do Antigo Testamento, por meio do profeta Ezequiel. Ele tinha falado para o povo dele. Deus já tinha falado diante da maneira que eles viviam. Dizia assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso já tinha sido dito muito antes de Jesus Cristo, por meio do profeta Ezequiel, de que tudo que o povo de Deus precisava era que Deus tirasse o coração de pedra deles e colocasse um coração sensível. Então, com essa palavra, nós verificamos que necessitamos desde há muito tempo, desde a época do Velho Testamento, nós necessitamos ser transformados. Não existe pessoa na face dessa terra que não necessite de ser transformada, e para isso veio Jesus Cristo, para nos transformar. Se a gente quiser continuar sendo da maneira que a gente sempre foi, nós não vamos honrar ao Senhor Jesus e vamos pensar que somos pessoas muito boas. Então agora eu quero refletir sobre a cultura secular na nossa sociedade e comparar o que diz Jesus Cristo ser uma pessoa bem-aventurada com aquilo que é muito diferente da atitude das pessoas que buscam sucesso. Muitas pessoas buscam sucesso, muitas outras pessoas buscam felicidade nas coisas materiais, e muitos nesse mundo buscam independência. A vida é minha, eu faço o que eu quero, buscam independência. Isso aí contradiz radicalmente a finalidade para a qual Jesus veio, para nos transformar. Então daí está a importância do que Jesus Cristo ensinou. Quando ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, né? O que acontece na prática é que há
uma diferença de entendimento muito profunda entre uma pessoa que se acha boa, ou seja, uma pessoa que entende que é uma pessoa boa, em comparação com o que está escrito nas Escrituras. Veja o que o profeta Jeremias falou também ao povo de Deus muito antes da vinda de Jesus Cristo. Veja só o que o Deus falou para o seu povo por meio do profeta. Enganoso é o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Aí ele diz, o Senhor diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, se ele diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, e só ele que conhece o nosso coração, o que vai acontecer? O que está certo e o que está errado? Será que o que está certo é as pessoas pensarem que são boas por meio das boas obras que elas fazem? Isso faz uma diferença muito grande. This is the core of the message. The world thinks that we may have good people. We may find good people. That's not what is written. What is written is that our hearts lead us not to be good, because our own heart deceive us. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa muito correta. Muitas vezes a gente está pensando que está fazendo algo muito bom, mas nós não estamos agradando a Deus, porque o que está escrito aqui é que Ele é o que esquadrinha o nosso coração. Ele é que sabe qual é a motivação pelas quais nós estamos fazendo isso ou aquilo. This is the point. God is the only one who knows our motivation, what is going on within our hearts, our mind. So many times we think we are doing the best, or we are doing something that pleases God, but we are not. Many times we are trying to show that we are good. But the point is, what is going on inside? What is our motivation? Qual é a motivação da nossa mente? Qual é a motivação do nosso espírito quando a gente tenta fazer alguma coisa boa? Será que a motivação é honesta? Então, o que acontece é que Deus é o único que sabe, Ele consegue ler, e Ele é poderoso para ler o que nós estamos pensando, ainda que a gente não abra a boca. Então, a cultura secular é que criou o mito de pessoas boas e de pessoas ruins. Muitas pessoas que se acham boas, elas põem um carimbo na testa de outros pela aparência ou pela alguma coisa que a outra pessoa faz para julgar aquela pessoa, que aquela pessoa é ruim. Será que isso agrada a Deus? O que está escrito? Que nós não devemos julgar ninguém, porque a gente não sabe o que está passando na vida da pessoa. Então essa cultura aí é que criou o mito de que há pessoas boas e pessoas ruins. Mas o que acontece de fato é que o homem natural, como diz o apóstolo Paulo, ele não tem a capacidade natural de ser bom. O homem natural é quem? O homem natural é aquele que é afastado de Deus, que não quer saber de Deus, não é? Então, houve uma conversa um dia desse aí, em que uma pessoa, no meio da conversa, disse assim: vamos deixar Deus de lado, vamos ver aqui o que importa saber. There was a conversation going on some time ago, and around the table the person said, let us leave God apart. Let us talk about what is real. What kind of mindset is that? Que espécie de pensamento é esse quando, para a gente discutir ou conversar sobre um assunto, alguma coisa a gente tem que deixar Deus de lado? O que acontece? Qual é a motivação dessa pessoa?
Então, o homem natural, aquele homem que está afastado de Deus, que não quer saber de Deus, ele vive segundo os impulsos da carne. Ele é motivado na maior parte do tempo pelo pecado, ele não tem misericórdia das outras pessoas, ele não é sensível, ele só faz criticar as outras pessoas. Enquanto que a própria Bíblia diz que primeiro a gente deve tirar aquela trave que tem dentro do nosso olho antes da gente falar a respeito da outra pessoa. Então, o que está escrito, como é que a gente pode discernir? Como é que a gente pode discernir entre o que a cultura secular ensina, o que metem na cabeça da gente, e entre o que Deus fala e o que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Né? Como é que a gente pode discernir? A gente tem que discernir com base na palavra de Deus. E uma outra coisa que está escrito na palavra de Deus é o quê? É que todos o quê? Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Mas muitas pessoas creem que são boas porque praticam boas obras e daí pensam que verão a Deus. O que está escrito lá no versículo 8? Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas muitas pessoas pensam que vão herdar o reino dos céus porque se acham boas em função das suas boas obras. Mas acontece que está redondamente enganada a pessoa que pensa dessa maneira, porque o que passa na prática é que nós não merecemos nada pelos nossos próprios méritos. Nós não temos mérito nenhum. Então, nesse caso, para as pessoas que pensam que vão alcançar alguma coisa em função das suas boas obras, o sacrifício de Jesus Cristo seria em vão. Para que Jesus Cristo teria vindo? Teria se entregado em sacrifício por nós? Para nos limpar do pecado? Então há uma contradição muito grande e a gente precisa de discernir do ponto de vista espiritual o que a palavra de Deus diz, porque o mais importante para nós podermos ter esse relacionamento e vermos a Deus na vida eterna é nós termos o coração limpo. Tem uma outra passagem no Antigo Testamento que diz que a gente deve vir ao altar com as nossas mãos limpas e com o nosso coração limpo. Então, o nosso valor, veja bem, o nosso valor não está no que nós fazemos, mas no que Jesus Cristo fez por nós. O nosso valor não está no que nós fazemos, e nós vamos ver dois exemplos aqui de duas pessoas reais que viveram nesse mundo, e vamos ver que o nosso valor não está nos nossos próprios méritos, porque senão, por exemplo, o apóstolo Paulo estaria destinado a ir para o inferno, porque ele perseguia a igreja de Cristo. E nós vamos ver um outro exemplo de alguma pessoa que era humilde ao ponto de reconhecer que ela precisava da misericórdia de Deus. Então, o nosso valor, eu repito isso que é para entrar no nosso sangue e para as pessoas que vão estar vendo esse vídeo. O nosso valor não está no que nós fazemos, mas no que Jesus Cristo fez por nós. Então agora vamos começar a comparação entre duas pessoas, primeiramente falando do apóstolo Paulo, e aí nós vamos buscá-lo em Gálatas 5, versículos 16 a 25. Now we are going to show two different people, real people, and what happened to the first one, who was the Apostle Paul, and what happened to the other person that is going to come as the opposite kind of attitude when we come to the end. Let us read Galatians 5, 16 to 25. Primeiro eu vou ler primeiramente eu vou ler em português e depois eu vou ler em inglês. Então, aqui nós vamos ver o que o apóstolo Paulo ensinou, não da cabeça dele, mas ele ensinou por meio da inspiração do Espírito de Deus, né? Então aqui essa parte do capítulo 5 de Gálatas, que vai do 16 ao 25, né, fala das obras da carne, ou seja, as obras da natureza
pecaminosa e do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai aonde? Andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, aí letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, contra a carne, porque são opostos entre si, ou seja, aquilo que vem dos ímpetos da nossa carne e aquilo que vem do Espírito de Deus são atitudes ou ímpetos opostos entre si. E aí ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque o que é do nosso querer, pelo ímpeto da carne, jamais vai agradar a Deus. É preciso do socorro do Espírito de Deus. Então ele diz no versículo 18 o seguinte: mas, se sois guiados por quem? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Prostituição. Prostituição não é só vender o corpo, é a gente vender a nossa mente, né, para concordar com coisas que são contra aquilo que Deus quer que exista. A gente estudou isso aqui, inclusive falamos disso no nosso programa de rádio. Então, prostituição, impureza, lascívia e idolatria. Isso é obra da carne, idolatria. Quantas vezes a gente idolatra a nós mesmos, achando que nós somos superiores a outras pessoas? Feitiçarias e inimizades. Inimizade é obra da carne. Toda vez que existe inimizade entre as pessoas, é obra da natureza pecaminosa. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outras vezes vos preveni, que não todas essas coisas que são frutos da carne, essas pessoas não herdarão o quê? O reino de Deus, e que tais coisas praticam. Todos os que praticam essas coisas não vão ver a Deus, não vão herdar o reino de Deus, que é o que Jesus basicamente está falando, sobre os puros de coração. E aí vem o versículo 22 para tratar do outro lado, o que é fruto do Espírito, o que a gente pratica de acordo com a ajuda do Espírito Santo, que não é nossa natureza, não é da nossa natureza, do homem natural. O que são os frutos do Espírito? Quais são? Qual o primeiro deles? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E aí, no versículo 25, ele diz o seguinte: se vivemos em quem? Se vivemos no Espírito de Deus, então andemos também no Espírito. Então é simples da gente entender quando a gente busca o que dizem as Escrituras no seu todo. It is simple like that when we go to the Scriptures to discern what comes as our natural ability and what comes as a gift from the Holy Spirit, a gift from God. Então, now let us read in English. Have you already read in English? Do you want to read it in English? Galatians 5 from 16 to 25. Thank you. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit,
and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. That's great, because since we live by the Spirit, then let us keep in step with the Spirit. That's not our natural ability to be good. Like many people label themselves as good people. We are able to be good according to God's perspective if we are led by the Holy Spirit. We have that kind of battle every day going on. The battle between our sinful nature and what comes as a gift from the Spirit. Então, agora vamos ouvir o testemunho do apóstolo Paulo para depois comparar com o testemunho de uma outra pessoa que eu vou mencionar, que é muito conhecida, né? What is the witness of Paul? What kind of person was Paul before coming to Jesus, and who the apostle Paul, actually he is Saul, and God is good, changed his name. And then what happens when God changed him? Then he was transformed. He was no longer persecuting the church, but he was the one called to be the apostle to the Gentiles. Então vamos ler o testemunho do próprio apóstolo Paulo para entrar no nosso sangue e entrar na nossa mente. Vamos ver em Filipenses, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 ao 11. Let us take a look at Philippians, chapter 3, verses 4 to 11. Então, aqui o apóstolo Paulo dá o seu próprio testemunho. O que ele fala? O que o apóstolo Paulo fala? Ele diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Gloriamos em nós mesmos ou gloriamos em quem? Em Cristo Jesus, e não confiamos em quê? Na carne. Bem que eu, aí ele começa a falar da experiência dele, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Circuncidado no 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele se considerava irrepreensível porque buscava seguir estritamente a lei. Mas está dito que ninguém conseguiu fazer isso, né? Aí no versículo 7 ele diz: mas o que, olha só, ele comparando ele mesmo antes e depois, mas o que para mim era o quê? Mas para mim o que era antes era lucro, isto considerei o quê? Perda ou lixo por causa de Cristo. Então, ele diz no versículo 8, sim, deveras considero como perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então vejam, um homem muito bem educado, muito bem preparado, conhecedor a fundo da lei do Velho Testamento, ele considerou tudo aquilo como refúgio em comparação com a possibilidade ou com a bênção dele ter conhecido a Cristo. E aí no versículo 9 ele diz, e ser achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo justiça própria, olha só, não tendo justiça própria, ou seja, ele não se considerava uma pessoa justa aos olhos do que ele tinha aprendido, né? Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante o quê? Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada em quê? Baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Do you want to read that in English now, please? To see what is his life witness. If anyone thinks wait a minute, though I myself have reason for such confidence, if anyone else thinks he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, and regarding to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming more like him in death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Amen. The key verse is verse number 7. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Ok, agora vamos ver outra pessoa. Now let us take a look at another real person and what was her attitude. Você já deve ter visto e ouvido falar e lido acerca da Madre Teresa de Calcutá. You have heard about Mother Teresa from India. Aquela mulher, ela era uma pessoa que dedicou toda a vida dela a praticar boas obras para as pessoas. A gente não aprendeu isso, não leu isso a respeito da vida dela? Ela dedicou toda a vida dela para fazer boas obras e ajudar as pessoas. She dedicated all her life to practice or to do whatever was good to help people. She was really a dedicated person. Mas eu li uma coisa muito importante para a gente ver no testemunho dela. I have read something important for us to pay attention to her witness when she came to the end of her life. Quando ela chegou no final da vida dela, ela se sentiu com a sua fé muito enfraquecida. Embora ela tenha feito tudo aquilo que ela dedicou toda a vida dela fazendo, ela se sentiu com a sua fé muito enfraquecida.
Então o que aconteceu? Ela chegou para Deus, chegou para Jesus, ela reconheceu que ela precisava de algo mais do que tudo que ela tinha feito, e ela chegou para o Senhor e pediu misericórdia a Deus para que ela pudesse merecer o lugar que Deus tinha para ela. When she came to the end of her life, her faith was totally down, which is not uncommon. E aí o que passou? Then what happened? She came to the Lord and she asked the Lord to have mercy on her, because she realized that all she needed was to count on God's mercy and love in order to inherit the kingdom of God. Isso é uma coisa gritante, isso aí é muito profundo, porque mostra que nós, por nós mesmos, nós não temos mérito de nada. It clearly shows that we do not have merit to go to heaven on our own good deeds. Então, o que acontece na prática? Diante destes dois testemunhos, tem uma coisa a mais que Jesus Cristo falou. One more thing that Jesus himself he said. Among his followers, they were talking about Jesus and realizing how good Jesus was. Então Jesus disse o seguinte, ele estava lá conversando com o povo que o seguia, e porque ele fazia as curas, como ele dava de comer a quem tinha fome, etc., ele procurou esclarecer, he tried to make clear to people, which is written in Mark 10:18, ele disse, por que me chamas de bom? Why do you call me good? Aí ele botou os pingos nos is, ele disse, ninguém é bom senão um que é meu Pai que está no céu. Então imagina, could you read that please? I think we have just a few people who understand English, but it would be good to reinforce that in English. What is written in Mark 10, what Jesus said, Mark 10:18. I appreciate your help. It's all right. Why do you call me good? Jesus answered. No one is good except God alone. O próprio Jesus Cristo, ele foi muito claro para que as pessoas entendessem que a bondade, o amor, tudo que existe, todo bom, todo dom, vem do alto, vem de Deus. Isso aí é lindo a gente observar isso, porque veja, eu estava eu estava conversando com uma pessoa lá do Brasil ao telefone essa semana, e aí ele estava falando um monte de coisas que estavam confusas na mente dele, então eu dei esses dois exemplos. Mas uma coisa interessante é o seguinte, é que eu acrescentei para ele uma coisa. O que está escrito? Que Jesus, ele se esvaziou, ou seja, até o momento da morte dele, ele não chegou para ninguém para dizer, olha, eu sou tal, eu sou bom, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, mas ele fez questão como todas as outras pessoas que sofreram, passaram por dor, foram abusados, pessoas que foram humilhadas, ele se fez como um de nós e entende perfeitamente o que é a natureza humana, e por isso é que está escrito que ele mesmo se esvaziou, ou seja, ele poderia ter tido uma atitude diferente, chegar para o povo lá e dizer, olha, realmente eu sou muito bom porque eu dou de comer a vocês ou porque eu curo. Então, a Escritura tem que ser entendida no todo, tem que ser interpretada no seu todo para a gente saber quem nós realmente somos, enquanto dependentes do Senhor. Então, o ponto final dessa reflexão é o seguinte, não existem pessoas,
o ponto final é o seguinte: só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Pessoas ruins, que não querem se deixar ser transformadas porque não querem saber de Deus, e pessoas ruins que foram resgatadas e restauradas e salvas e transformadas pela graça e pelo amor de Deus. Essa aqui é a realidade. Jesus Cristo não veio para nos condenar porque nós já estávamos condenados nos nossos pecados. Ele veio para nos transformar. Então só existem dois tipos de pessoas: as pessoas que são ruins e querem continuar sendo ruins a parte de Deus, e as pessoas que são ruins, mas que tiveram a graça e o amor de Deus as alcançou para que elas fossem restauradas e transformadas pela graça e pelo amor de Deus. Então aí vem a pergunta para a gente digerir essa semana nas nossas reflexões, de devocional. A pergunta é essa: como será que nós nos consideramos? Será que nós podemos ter um coração limpo pela nossa própria natureza e pela nossa própria capacidade? Podemos ter um coração limpo sem depender de Deus? Somente pela graça e pelo poder de Deus é que a gente, sendo transformado, o Senhor vai nos limpar dos nossos pecados e aí limpar os nossos corações. Porque pela nossa própria capacidade nós não podemos ter os nossos corações limpos. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? What is the good news from the gospel? Qual é a boa notícia? Only in Christ Jesus we may be transformed by God's grace and through faith in Jesus Christ. Somente pela fé em Jesus Cristo é que nós podemos ser alcançados pela graça do Senhor e podemos ter o nosso coração limpo e poderemos ver a Deus. Somente only by God's grace through faith that we are able to have our hearts cleansed. And then we may see God. That is what Jesus said. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a conversa de Jesus com eles, e o testemunho do apóstolo Paulo, o testemunho de muitas outras pessoas, nos leva a entender que we desperately need God's grace in order to see God, in order to inherit God's kingdom. Então o que importa é que somos salvos, somos resgatados e somos transformados em novas criaturas por intermédio de Jesus Cristo. What matters is, as people who believe, we are saved, restored, rescued from ourselves, and then we become new creature. E aí nós nos transformamos em novas criaturas. Outra coisa que aconteceu, um dia chegou lá o Nicodemus. There was a day when Nicodemus came to Jesus, and he had that kind of mindset. He knew the law, and he could not understand the whole picture, and he came to Jesus and asked, what I have to do? E ele perguntou a Jesus Cristo, o que eu devo fazer? Aí, what Jesus told him? You have to be born of the water and of the Spirit. Então, Jesus respondeu para ele, você precisa de ser nascido da água e do Espírito de Deus. Amém? Nós cremos nisso? Do we believe that? If we believe that, we may say amen. Amen. Amen? Let us sing that song again as our prayer. Instead of finishing up in this regular kind of prayer, let us use that song as our prayer. Unfortunately, we don't have it in English. Vamos cantar do profundo do nosso coração essa canção
como a nossa oração para encerrar esta mensagem. Então vamos lá. Glória ao Senhor.